Pessoas, bom dia, boa tarde. Então, né? 1h05 já, vamos começar. Eu dei um tempinho para os participantes entrarem, mas somos poucos ainda. De toda forma, como sempre, as aulas ficam gravadas, então qualquer informação que aqueles que não puderam assistir quisessem informar, vai encontrar lá no GR8. Seguinte, eu quero relembrá-los do que a gente tem feito em termos de sequência de conteúdo. Toda semana, eu espero que você já tenha notado isso, a gente grava uma aula, eu sempre gravo uma aula pela manhã mesmo, na quarta-feira, e disponibilizo essa aula no GR8. Então, por exemplo, hoje, eu gravei uma aula até mais longa que o convencional, foi uma aula de quase meia hora, e ela já está, eu subi ela para o YouTube, e ela está já disponível lá no GR8. E nessas aulas da tarde, nossa, ela tem uma característica mais de alinhamento do conteúdo. Então, na maior parte dessas aulas, eu reservo o horário para resoluções de questões. Então, eu seleciono algumas questões de vestibulares que tem a ver com a aula que eu dei durante a manhã e enviei para vocês, justamente para dialogar uma coisa com a outra. E aí, o que a gente fez nesse segunda etapa do terceiro ciclo? A gente está trabalhando Getúlio Vargas, e esse encontro nosso é o último sobre Getúlio Vargas. Eu gravei, salvo engano, 3 aulas sobre a Era Vargas. E além dessas 3 aulas, uma que eu gravei hoje, as outras nas semanas anteriores, além disso, eu encaminhei para vocês alguns vídeos de apoio, de suporte, sobre a Era Vargas, né, além das videoaulas que eu gravo. Esse conteúdo não entrou na sua prova, né? O último post que eu fiz semana passada foi de revisão para a prova, que era basicamente ali da Revolução Russa até a formação da ONU, a Organização das Nações Unidas, até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o nosso conteúdo. Me parece, eu não estou muito certo disso, mas me parece que ainda está em tempo, né, de finalização da prova, porque a prova de vocês ela fica disponível, salvo engano, durante 48 horas, e a nossa prova foi ontem, então imagino eu que vocês terão ainda prazo para finalizar essa prova, que está lá disponível na plataforma, né? Sua prova vale 5, e os outros 5 pontos representam aquela atividade que eu já passei há um tempo atrás para vocês, que é uma espécie de fichamento, de resumo das videoaulas que gravei, né? Agora a gente está entrando já num segundo momento do terceiro ciclo, que é o antigo 4º bimestre. E o nosso objetivo, neste bimestre, é estudar de início 2 coisas. A Era Vargas, que vai dos anos 30 até o início dos anos 50, então a gente vai estudar a política brasileira dos anos 30 até o início dos anos 50. Sobre esse conteúdo, eu já gravei as videoaulas a respeito do Getúlio Vargas, está lá no GR8, eu espero que você assista, e a nossa aula de hoje vai ser para finalizar esse assunto. A partir de semana que vem, eu vou usar o horário do Zoom e as gravações para a gente entrar num outro momento da história, que é o período da Guerra Fria, período ali pós-Segunda Guerra Mundial, onde há um conflito entre 2 grandes nações, que é a União Soviética, a antiga União Soviética, e do outro lado os Estados Unidos. A disputa ali entre o modelo econômico capitalista e o modelo econômico socialista, que marcou os conflitos em todo o mundo, né? Que influenciou a Revolução Cubana aqui na América, influenciou a divisão da Alemanha, que virou 2 países, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma de linha socialista, que é a Alemanha Oriental, e outra de linha capitalista, que era a Alemanha Ocidental. Foram divididos lá por um muro, né, na cidade de Berlim, o famoso Muro de Berlim, entre outros conflitos de ordem global, que a gente chama de Guerra Fria. Isso a gente vai discutir nas aulas futuras. E vamos discutir também o papel que o Brasil exerceu nesse período da chamada Guerra Fria. Para hoje, eu quero finalizar as discussões sobre Getúlio Vargas. E aí eu separei 5 questões dissertativas de vestibulares, para a gente tentar entender mais o período e finalizar a análise do período. E aí, obviamente, para quem ainda não fez isso, eu peço que entre lá no GR8, se possível hoje ainda, e assista as minhas aulas sobre Getúlio Vargas, as que eu já havia gravado
e a que eu gravei hoje, tá bom? Beleza, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir para essas questões. Vocês estão vendo a minha tela? Espero que sim. Então, vamos lá. Ótimo, valeu, obrigado. Vou abrir aqui o arquivo. Meio lento. Ixi, não foi possível abrir o arquivo? Aqui, abriu, ótimo. Então, vamos lá. Imagino que vocês estejam vendo. Questão 1 aqui. Vem dois textos. Um de um historiador muito importante, chamado Eric Hobsbawm, e um outro texto é um trecho de um discurso feito pelo Getúlio Vargas no ano de 1938. Vamos analisar os dois. O texto do Hobsbawm é de um livro chamado A Era dos Extremos e de um capítulo chamado A Queda do Liberalismo. Ele diz o seguinte: os 23 anos entre a chamada Marcha sobre Roma, do Mussolini, do fascista, né, Mussolini, e o auge do sucesso do eixo na Segunda Guerra Mundial vira uma retirada acelerada, cada vez mais catastrófica, das instituições políticas liberais. A gente estudou lá na primeira etapa do terceiro ciclo que a crise de 29, a crise da Bolsa de Valores lá em Nova York, afetou o mundo inteiro, e esse período entre guerras marcou a crise do modelo liberal, do laissez-faire, que o pessoal chama, que é o estado das liberdades individuais, da pouca intervenção. Todos os grandes estados do mundo, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, viviam uma perspectiva muito intervencionista. A Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha do Franco, o Brasil de Getúlio Vargas. Então, todos os grandes países do mundo viviam governos com governantes muito autoritários, muito intervencionistas, que tinham uma política que ia na contramão do liberalismo. Aí, logo em seguida, você vê o texto aqui do Getúlio Vargas, o discurso dele. Ele diz assim: a complexidade dos problemas morais e materiais inerente à vida moderna alargou o poder de ação do Estado, obrigando a intervir mais diretamente como órgão de coordenação e direção nos diversos setores da economia, da atividade econômica e social. E aí vem a pergunta: a era Vargas é associada ao contexto marcado por aquilo que o Hobsbawm chamou de retirada acelerada e mais catastrófica das instituições políticas liberais. Você vai citar e explicar pelo menos duas políticas que marcaram a era Vargas e que tinha a ver com a queda do liberalismo. Você tem que dizer, olha, o Getúlio Vargas em 37, esse discurso é de 38, né? Em 37 ele estabeleceu a ditadura do Estado Novo. Então, o modelo do Getúlio Vargas era um modelo político autoritário, antidemocrático e profundamente intervencionista, estatizante, que é exatamente o inverso do que propõem as políticas liberais. O liberalismo econômico ele propõe uma diminuição do tamanho do Estado, menor intervenção, uma política que garanta as liberdades individuais e que seja democrática, né? Pediu para citar duas, eu citei três. Esse é o caminho ali da resposta para a questão 1. Beleza, vamos para 2. Qualquer dúvida que surgir, pessoas, vocês podem ativar o áudio aí, me interromper e perguntar, tá bom? Vamos lá para a questão 2, da Federal do Paraná. Diz assim, ó: durante o Estado Novo, que vigorou de 1937 a 45, que coincide com o período ali da Segunda Guerra Mundial, né? Os periódicos acabaram sendo obrigados a reproduzir os discursos oficiais, a dar ampla divulgação às inaugurações, a enfatizar notícias dos atos do governo, publicar fotos de Vargas. Havia íntima relação entre censura e propaganda. Isso está no texto. E aí vem a pergunta: por que o governo desse período deu tanta importância para os meios de comunicação? Você tem que dizer, olha, o governo desse período criou o DIP, a gente já falou isso em gravações anteriores. O que é o DIP? É o Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí você tem que dizer, é característica dos governos autoritários se apropriarem dos meios de comunicação, da publicidade, da propaganda, do jornalismo, para produzir uma comunicação que seja sempre favorável ao líder, ao governante. E isso ocorreu por meio do DIP.
e aí vem logo em seguida dizendo quais tipos de informação e conteúdos eram censurados pelo governo do Estado Novo nos meios de comunicação. Você tem que dizer, olha, no âmbito das artes, na música, no teatro, no cinema, só era permitido produções artísticas que fossem ufanistas. Ufanistas, o que significa isso? Produções que supervalorizem a nação, que defendam a ideia do Brasil, da brasileiridade, da identidade nacional. Qualquer produção artística que fosse na contramão disso, que defendesse interesses estrangeiros ou que criticasse o Brasil, era censurado, né? Muito parecido com o que ocorreu entre os anos 60 e 80, durante a ditadura militar no Brasil. O controle da informação que ocorreu durante a ditadura militar teve como inspiração, como influência, o DIP do Getúlio Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda. É isso que você tem que dizer aí na questão 2. Beleza, vamos para mais uma. Surgindo inquietações, dúvidas, me interrompe, tá? Me pergunta, pode perguntar por áudio, que eu vou estar atento aqui. Terceira questão da FUVEST. A FUVEST é a prova da USP, da Universidade de São Paulo, lá de 2014. Vem o texto, que é um texto de um historiador brasileiro muito importante, chamado Boris Fausto. E aí, no livro dele, História do Brasil, vem esse trechinho, que diz o seguinte: subindo ao poder, em outubro de 1930, Getúlio Vargas, nele permaneceu por 15 anos, desde o golpe de 30 até 45, sucessivamente como chefe de um governo provisório, presidente eleito por voto indireto e ditador. Deposto em 45, seria eleito pelo voto popular em 50, não chegando a completar o mandato por se matar em 54. O meu último vídeo da aula de hoje, que você vai ver lá no GR8, eu falo exatamente disso, desse último período do Getúlio Vargas, ali dos anos 50. Os mandatos antigamente eram maiores do que 4 anos, né? E o mandato último dele foi interrompido em razão do suicídio que ele cometeu. Inclusive, na aula, eu li a carta que ele produziu, já está lá no GR8, no finalzinho da aula, você vai poder dar uma olhada lá. Letra A, diz o seguinte, questão 3, indique outras 2 diferenças entre esses períodos. Quais períodos? A primeira etapa do Getúlio Vargas, os anos 30, e a última etapa do governo de Getúlio Vargas, nos anos 50. Você tem que dizer, olha, a primeira etapa, ela era fundamentalmente antidemocrática. Getúlio Vargas, na primeira etapa, assumiu o poder por meio de um golpe de Estado, que foi a chamada Revolução de 30. O modelo do Getúlio Vargas, à época, político, era muito próximo dos regimes totalitários, como a Itália fascista, como a Alemanha nazista. E, nesse segundo momento, e na época se vivia a Segunda Guerra Mundial, né? Nesse segundo momento, nos anos 50, já se consolidava um novo cenário político, geopolítico, que era da Guerra Fria, que a gente vai falar em aulas futuras, e o Getúlio Vargas assumiu o poder como um líder popular e democrático, por meio do apoio popular, por meio de eleições diretas, né? Essas são as principais diferenças, né, entre a primeira etapa da era Vargas para a segunda etapa do governo dele. Letra B. Caracterize as relações entre Brasil e Estados Unidos da América em cada um desses períodos. Eu falei sobre isso também no vídeo que eu gravei hoje. Quais são as diferenças? No primeiro momento, Getúlio Vargas, ali dos anos 30, por mais que ele tivesse simpatia ao regime nazista e fascista, ele entendia que o Brasil tinha que assumir uma posição de neutralidade diplomática, para não perder o mercado internacional, nem da Alemanha, da Itália, nem mesmo dos Estados Unidos, que lutavam em lados diferentes. Mas, no final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, até porque havia uma proposta do governo americano de colaborar com a construção de indústrias siderúrgicas no Brasil. E aí houve muito dinheiro estadunidense aqui no país, no final da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil acabou se posicionando a favor dos Estados Unidos. Ocorre que nos anos 50, o governo americano e outros governos internacionais começaram a se movimentar contra Getúlio Vargas
e a posição dele, política, no final da vida dele, no final do governo dele, já foi de maior ruptura com o governo americano. Então, nessa letra B, você tem que dizer que ali no início do seu governo houve um alinhamento com os Estados Unidos e no final do seu mandato, lá nos anos 50, houve um distanciamento com o governo americano, com os interesses internacionais, né? Beleza. Até porque, na época, o Getúlio Vargas estava sendo acusado de corrupção e tudo mais, ele estava com um ambiente muito tumultuado nessa última etapa de governo dele, na longa gestão dele, né, dos anos 30 até o início dos anos 50. Sem dúvida nenhuma, ele foi o líder de Estado que mais tempo governou o Brasil, né, nesse período da República Brasileira. Beleza. Questão 4. Repetindo, se alguém quiser me interromper, falar qualquer coisa, sinta-se à vontade, tá? Ativa o áudio aí e intervenha, faça perguntas, tire dúvidas, tá bom? Questão 4 da Unesp, lá da Universidade Estadual de São Paulo. Vem um textinho sobre Getúlio Vargas, novamente, vamos ler ele. Getúlio Vargas paira entre palavras e imagens, e um dos quadros, sorridente, ladeado de escolares também sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina, ao seu lado o menino empunha a bandeira nacional. Os textos são todos conclamativos e supõem sempre uma voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. A mesma getulização dos textos escolares se faz presente na ampla literatura encomendada pelo DIP. A gente já falou do DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Aí vem a pergunta. Explique o que o autor chama de getulização dos textos escolares. É a primeira pergunta. O que você tem que dizer? Que durante o governo de Getúlio Vargas, pessoas dos anos 30 até os anos 50, os livros didáticos de história, eles eram obrigados a produzir um tipo de imagem do Getúlio Vargas que fosse de valorização dele como um personagem importantíssimo para a construção nacional. Os livros didáticos de história e de ciências humanas tinham que ser obrigatoriamente patrióticos, ufanistas, por meio de um controle do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí a segunda pergunta é essa: qual foi o papel do DIP durante o Estado Novo? O papel desse departamento foi de controlar toda a produção editorial do Brasil para que essas produções fossem a favor do alinhamento do governo, né? E a prova disso, pessoas, é o que eu até faço lá na PUC. Eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas eu sou professor lá do Departamento de História da PUC, né? Da graduação lá do curso de História. E lá, entre outras disciplinas, eu dou a disciplina de Didática de História. E aí, diversas vezes, eu já peguei livros de História com os meus alunos da Faculdade de História, livros de períodos diferentes, entende? Pegar um livro didático de História, por exemplo, de 2020, como o que vocês têm, e pegar o período da Era Vargas, por exemplo, e ao mesmo tempo pegar o livro didático de História lá dos anos 50 e ver qual que é a abordagem que ele faz sobre a Era Vargas. E aí eu mostro para os meus alunos que a abordagem é totalmente diferente. Os livros hoje em dia fazem críticas ao governo Vargas, trazem os elementos que foram positivos, mas fazem críticas também. Enquanto esses livros dos anos 40 e 50, boa parte deles estão digitalizados em PDF, eu tenho esses livros, a gente percebe que há uma defesa quase que unilateral, quase que pessoal mesmo, do governo Vargas. E isso ocorreu por conta das características desse Estado Novo, que eram violentos, que eram autoritários, né? É isso que você tem que responder aí na questão 4. Beleza, vamos para a última questão, questão 5, última questão dissertativa, novamente sobre Getúlio Vargas. A gente tem aqui 2 textos. Eu vou ler o primeiro texto, que é a carta testamento do Getúlio Vargas, a carta que ele escreveu antes de cometer suicídio, em 1954, aí da dita data, né, em 24 de agosto de 54, e depois vou ler um outro texto de análise. Esse texto é um trechinho da carta testamental, eu li a carta inteira para vocês na aula que eu gravei há pouco, peço que vocês assistam, né, depois daqui, mas vamos ler o que diz aqui no texto.
diz o seguinte: depois de decênios de domínio e expoliação, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Getúlio Vargas está falando aí da Revolução de 30, que marcou a chegada dele ao poder, ao governo do Brasil. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime de liberdade social. Tive que renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. De fato, em 50 ele é eleito democraticamente. Né? A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se aos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia de trabalho. Ele, Getúlio Vargas, alega que interesses internacionais e alguns brasileiros se viraram contra ele porque ele fez um governo voltado ao povo brasileiro. Ele continua: eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Após escrever essa carta, ele comete suicídio, e isso se tornou uma das cartas mais emblemáticas, né, da história política do Brasil. Beleza, tem um outro texto aqui que já é de análise, vamos ler ele. Diz o seguinte: esse é um trecho de um livro chamado História do Povo Brasileiro, que foi de uma carta escrita pelo Jânio Quadros, que foi presidente do Brasil em 61, e ele foi deposto, ele teve que renunciar ao cargo, e pouquíssimo tempo depois do Jânio Quadros, a gente identificou o início do regime militar, né, que é tema de aulas futuras nossas. E aí vou ler o que ele disse. Ele diz o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira, a covardia, que subordina os interesses gerais, aos apetites, às ambições de grupos internos e externos. Perceba o quanto que o ciclo da história oferece algumas similitudes, né? O discurso dele, nos anos 60, é bem parecido com o discurso de Getúlio Vargas. O discurso de alguns líderes políticos hoje em dia, 2020, também é muito similar a esses discursos de décadas anteriores, né? Aí ele continua: sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levaram contra mim, intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanece, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Encerro assim, com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários. A mim não falta coragem da renúncia. E aí vem a pergunta: mencione duas razões comuns a esses dois acontecimentos históricos, ao suicídio do Getúlio Vargas, que ocorreu em 54, e a renúncia do Jânio Quadros, que a gente ainda vai trabalhar, que ocorreu em 1961. Olha, características comuns. Ambos sofriam influências internacionais, de países de primeiro mundo pressionando os rumos do governo aqui do país, tanto com o Jânio Quadros quanto com o Getúlio Vargas aconteceu isso. Fragilidade das instituições políticas, tanto do governo Vargas quanto do Jânio Quadros. As forças armadas estavam contra eles, tanto o Jânio Quadros quanto o Getúlio Vargas, e citei aqui, na verdade, 3 razões, né? Pediu 2, tá o suficiente. Letra B. Analise 2 elementos que caracterizam o discurso do populismo. O que é o populismo? É um discurso onde o alinhamento do político vai voltado à defesa popular, né? O argumento de que aquele governante governa não para as elites, mas para o povo. Getúlio Vargas alega ter tirado a sua vida em sacrifício ao povo brasileiro, e o Jânio Quadros alega ter renunciado ao cargo de presidente em respeito também ao povo brasileiro. Então, ambos, ao produzirem as suas cartas, produziram com uma natureza populista, para se posicionar ao lado da comunidade, se distanciar das chamadas elites, né? Beleza. Temos aqui, pessoas, um esboço por meio de questões de tudo aquilo que a gente mobilizou nas últimas aulas sobre Getúlio Vargas. Aqueles que ainda estão meio por fora, que ainda não estão entendendo muito bem Getúlio Vargas, eu peço encarecidamente que você vá ao GR8, vai lá no conteúdo de História, e aí o primeiro momento lá das aulas postadas que você vê Getúlio Vargas, já clica lá e assiste tudo que eu gravei. Eu gravei 3 videoaulas sobre Getúlio Vargas,
E, além disso, eu mandei alguns vídeos de apoio para que você entenda o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil, entre os anos 1930, até 54. Houve um período de intervalo bem curtinho, entre 1946 e 50, mas quem governou o Brasil nesse período foi o Dutra, que eu falei na gravação de hoje, e que foi o líder indicado pelo Getúlio Vargas, com apoio de Getúlio Vargas. Então, a gente pode dizer que o Getúlio Vargas dominou a economia e a política brasileira de 1930 até 1954, quando ele comete suicídio, durante 24 anos. Eu não tenho memória de nenhum governante brasileiro que tenha dominado a política nacional por tanto tempo durante a República Brasileira, né, 24 anos. E a gente encerra a discussão sobre ele aqui na aula de hoje. Ele, Getúlio Vargas, a Era Vargas, é o primeiro conteúdo seu da segunda etapa desse ciclo, né, do antigo quarto bimestre. Então, o trabalho que eu vou pedir para vocês mais para frente, a prova que vocês farão mais para frente, ela diz respeito a partir de Vargas. Nosso conteúdo começa com Getúlio Vargas. Semana que vem a gente vai falar da Guerra Fria e do papel e do cenário do Brasil no contexto da Guerra Fria, tá bom? Seguinte, tem dúvidas, questionamentos, indagações, algo que ainda não está muito bem resolvido na sua cabeça, que está te deixando confuso? Me diz aí. Tudo tranquilo? Tudo certo? Se tiver certo, pessoas, então é só por hoje. Assistam as aulas que eu gravei, por favor, não deixem de fazer isso. Está lá disponível no GR8. Essa aula que a gente acabou de construir, ela foi gravada, então daqui uma meia hora vai estar lá também no GR8. Avisem para aqueles que não conseguiram assistir, tá certo? Então, boa tarde para vocês. Espero que as outras aulas sejam bacanas também. E é isso. Tchau, tchau. Falou, professor.